E quando a gente pensa nessas experiências, a gente lembra do tudo posso naquele que me fortalece. A gente faz o que? Exato. A gente lembra de Paulo. Interessante do Evangelho de Paulo, depois de Jesus, o cara que eu mais amo é Paulo, que é o exemplo para mim. Porque o dia que a gente estava gravando um podcast aqui, eu até comentei para você que eu estava escrevendo o meu livro. Eu creio que se Deus abençoar, em 2022 eu publico. E o tema dele é na mesma intensidade, o nome do livro. Na mesma intensidade. Que eu tirei do quê? Eu tirei da vida de Paulo. Da mesma forma que ele viveu intensamente para matar os cristãos, perseguir os cristãos, ele voltou a viver para salvar os cristãos, cara. Da mesma forma que eu fui usado para arrebentar com tudo no mundo, eu preciso arrebentar com tudo para salvar vidas. Então, eu preciso ser igual Paulo. Eu preciso olhar para ele e preciso passar por tudo que ele passou. E quando eu olho pelo que ele passou, eu vejo que foram mais dificuldades do que vitória. Exato. Foram mais lutas do que vitórias. Então, a gente precisa entender que o evangelho é muito confronto. É muito confronto. Quando a nossa vida está em paz, está tudo lindo, maravilhoso, não está certo. Aí, o interessante é que eu cheguei até a deixar anotado algumas coisas que Paulo passou, cara. Entrega tudo aí. O interessante é que aqui em 2 Coríntios 11, 24, eu fiz algumas anotações aqui para o pessoal que gosta muito. Às vezes vão ficar até bravo aqui, Fernando, porque... não, gente, pega o papel e a caneta. O pessoal que fica comigo aqui não fica bravo, não, sabe por quê? O pessoal que está acostumado que eu trago minhas mensagens aqui, tudo expositivo. Então, eu vejo. É uma audiência, assim, não é uma audiência grande, mas uma audiência fiel que gosta de conteúdo bíblico. Então, isenta, fica no começo. É o rojão. Exatamente. Então, pode pegar o papel e a caneta aí que o pastor Richard vai começar a entregar. As pessoas que caminham comigo, é só nego que aguenta bordoada, cara. É quem aguenta evangelho, é quem aguenta a verdade. Eu comento sempre com as pessoas que estão com a gente ali, a gente não é uma igreja grande porque a gente prega o evangelho de verdade. A gente não agrada as pessoas. Aí a gente não agrada, sabe? A gente não faz aquilo que vai agradar muitas pessoas, vai trazer aquele conforto momentâneo. Então, a gente dá muita chacoalhada, mas aquelas pessoas que permanecem firmes, é certeza que elas vão encontrar Jesus no final. A nossa maior vitória vai ser que elas vão encontrar. E o interessante, que eu anotei aqui, 2 Coríntios 11, 24 em diante, algumas coisas que aconteceram com Paulo. Porque às vezes eu fico pensando assim, uma dor de cabeça tem feito pessoas parar de seguir Jesus, falar, Jesus, o Senhor me esqueceu. Às vezes uma perna quebrada, Jesus, o Senhor me esqueceu. Às vezes uma fatura de cartão de crédito vencida, pela falta de responsabilidade de gastar mais do que ganha, tem feito, Jesus, o Senhor não está cuidando de mim. Aí eu pego nesse texto aqui e observo o que Paulo passou na vida dele. E observo que a gente não passa 0,000,1% do que ele passou e a gente não pode reclamar. Olha só, Fernando, eu vou ler algumas coisinhas que ele passou aqui. O verso 24 diz assim, ó. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar. Oh, meu Deus do céu. E fica dando risada da desgraça de Paulo, né? Olha as coisinhas de Paulo. Em viagens, muitas vezes em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos em patrícios, em perigos entre gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se eu tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. O cara mandando uma mensagem para os Coríntios, falando o que ele passou.
Aí a gente olha o que a gente tem passado na vida e Meu reclamando da vida, cara. Meu Deus, eu achei interessante ele falando assim, 40 menos 1. 40 menos 1, porque se batesse 40 não podia bater de novo, né? E aí a gente chega aqui em Filipenses e a gente entende quando ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Exato. Será que a gente tem coragem mesmo de dizer que pode todas as coisas mesmo? Eu posso mesmo? Será que eu O posso? verso anterior que você leu, o verso 12 mesmo, né? Então é justamente isso que você tinha dito já nessa live, e eu vou repetir aqui, que o erro das pessoas é interpretar o texto fora do contexto. Como em uma live que eu estava fazendo, você comentou que eu achei legal a frase, você disse que texto fora do contexto gera pretexto para deixar o povo no cabresto, né? Você disse isso, né? Então, a pessoa lê só, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E o método que eu uso muito para pregar é indagação. Que indagação que eu faço óbvio aqui? Que coisas são essas? Quais são essas coisas? E você mesmo disse aí que o verso 12 já repete, né? O verso 12 já responde, me perdoe, essa pergunta. Qual que é o verso 12 em Filipenses, pastor Richard? O verso 12 do capítulo 4 já é o verso anterior, né? Você mesmo já tinha lido aqui nessa live. Se a pessoa ler um verso anterior, ele já entende quais são essas coisas anterior. que Paulo está dizendo. Sei o que é passar necessidades e sei também o que é ter abundância. Então ele sabe as duas coisas. Em toda maneira e todas as coisas estou instruído, tanto a fartura como a ter fome. Exato. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então por isso que ele tem a autoridade de dizer posso todas as coisas. Porque é um cara que sabe o que é a abundância, mas é um cara que sabe também o que é a necessidade. É um cara que sabe o que é perseguir, mas é um cara também que sabe o que é ser perseguido. Então aí ele pode dizer todas as coisas. Agora alguém que sabe só o que é a abundância, mas não sabe o que é a fome, ele pode usar esse texto? Não, mas quer usar, né? E usa, né? Usa. Só para o benefício próprio, né? Exatamente. Então, assim, é como você bem disse, o erro muitas vezes é olhar esse texto isoladamente e só pegar os textos que pode te favorecer, o seu auto-benefício. E simplesmente apagar da Bíblia, pular, rasgar as páginas de texto que confronta. Mal sabendo que é o texto que confronta que vai te salvar. Exato. É o confronto que muda as nossas vidas. Exatamente. Exato.